O médico dos chapéus de palha, muito deixado de lado após o time skip, terá o seu momento e ele ainda revelará sua forma final. As habilidades de Chopper, por mais engenhosas que fossem, ele não conseguiu demonstrar tanto assim no Novo Mundo, né? Ele não chegou a ter uma batalha e ainda em um ano continuamos sem ele ter uma. Né? A gente sabe que basicamente todas as lutas da Guerra de Wano estão acabando, né? Ou já acabaram. E ele não conseguiu participar de nenhuma efetivamente, talvez contra a CP0, mas ainda assim é um pouco improvável, um pouco difícil, né? Talvez com a chegada dos navios possa ter alguma luta para ele, mas tirando tudo isso em conta, a gente tem um personagem que infelizmente após o time skip não teve tantos pontos positivos assim. Teve as questões médicas, das quais ele é muito importante, mas algo ainda a se botar, né? A botar ele num nível maior, né? Alguém como um grande guerreiro, um grande lutador, que ele tem potencial para ser, mas acaba sendo freado pelo próprio Oda. Eu vou aqui dar a minha opinião sobre uma pequena teoria sobre qual pode ser o poder final dele, né, a verdadeira forma dele e por que ele pode ser a fruta, né, a fruta dele no caso pode ser aquela que foi falada pelos Gorosei no capítulo 1037. Uma maluquice, então eu quero que você venha comigo aqui nessa aventura. Então já deixa seu like, se inscreve nesse canal aqui para os próximos vídeos e então vamos começar, né? Por que que isso seria, né, de alguma forma realidade? Por que que a fruta do Chopper realmente é tipo uma que pode ser algo a mais, né? O que que ela tem de mais que as outras não têm? Na verdade, eu diria que é o que ela não tem de verdade, né? A gente sabe que os usuários de Zoans, eles têm basicamente três formas: sua forma natural, sua forma meio termo e sua forma completa, né? No caso, vamos pegar aí o Kako. Ele tem a forma normal dele, a forma de elefante completo e a forma, né, no meio termo. Ele híbrido entre elefante e ser humano, que a gente vê que tem diferenças no corpo bem visíveis, né? Já no Chopper, a gente não vê muito isso. A gente tem vários modos diferentes, como por exemplo o, o Monster Point dele, a forma humana dele, o Defense Point dele. Ele tem várias, 9 formas para ser mais exato, e nenhuma delas na verdade é como humano de verdade, né? A forma que ele chama de humano, na verdade não é um humano. Então como que a fruta dele é a do humano, se ele não tem nada, nenhuma característica de humano nessa fruta? Né? Teoricamente, ele conseguiria se transformar de volta, né, num humano normal. E por que que essa fruta seria o motivo pelo qual ela seria a fruta do 1037? Por que que isso aconteceria? Bom, a gente sabe que, primeiro, não tem muitas frutas que podem ser faladas sobre isso, né? Tudo bem que a gente pode levar em consideração o despertar de algumas frutas, como por exemplo a do Law e a do Kid na luta contra Pigman, mas eu ainda não acho que seja relacionado a nenhuma fruta grande, porque não tem como você pegar uma fruta dessas tão grande e achar que ela não é nada demais. O governo mundial saberia se fosse aquela fruta e foi falado para eles. Então teria que ser algo que estava acontecendo em um ano naquele momento. E os personagens que a gente sabe que estão em um ano que não tem verdadeiramente a sua forma revelada podem ser personagens como, por exemplo, a Toki, só que ela já não está viva mais. Pode ser o Chopper, mas já que ele sempre foi tratado como o animal de estimação dos Chapéus de Palha e nunca como realmente um pirata, né? A gente vê isso pelas recompensas que ele tem, pela falta de respeito que ele tem com que os marinheiros, né, que o governo mundial tem com ele. E a da Otama. Bom, a da Otama eu acho também uma possibilidade, pois é uma fruta que move montanhas, né? É uma fruta que consegue virar o jogo de uma forma muito simples. Como a gente está vendo, né, com a questão das Smiles. É como se fosse a fruta da Belobete,
só que um pouco menos roubada. Concluindo, né? Mais ou menos, vamos ainda falar bastante sobre, mas a teoria em si dá um ponto em que poderia ser uma Hito no Mi modelo Xamã. Eu não acredito muito nisso, porque, como eu disse no meu último vídeo sobre quem vai entrar no bando de Chapéu de Palha, as combinações de nome não favorecem a entrada da Yamato, né? E o Oda sempre usa as combinações de nome de Akuma no Mi. Então, a entrada desse membro do bando com a fruta que teria que combinar com os dois números que faltam, teria que satisfazer isso. E como eu expliquei, eu acho que a do Chopper pode ter uma alteração além de ser Hito no Mi, né? Mas eu não vou conseguir chutar nada aqui porque me falta conhecimento de japonês. Não me falta conhecimento da linguagem deles, que existem muitas referências que a gente acaba não pegando. Continuando, seria a fruta do xamã, né? A fruta, o modelo do xamã. E por quê, né? Por que exatamente a do xamã, né? Vamos lá, vamos dar os pontos, né? Vamos dar as cartas nisso aqui. Bom, primeiro que a gente sabe que em algumas histórias, algumas culturas, né? Os xamãs, eles têm... uma certa habilidade, né, um certo conhecimento com mecanismos de cura, né, por mais que sejam naturais ao invés de como o Chopper realmente faz, isso poderia na verdade ser uma referência por trás do personagem. O Oda adora fazer isso, então é algo que eu julgo bem possível, né. Também tem o fato da cultura deles também normalmente ser através de um herdeiro, digamos assim, né, vindo de dois cervos, que não são animais exatamente iguais, né, mas a gente sabe que a questão de qual animal o Chopper é um pouquinho engraçada, né. Uma das formas dos xamãs lutarem é uma forma entre humana e entre animais, né, não exatamente humana, mas dá para entender mais ou menos como é que é. E uma forma animal que já é a própria, né, de todas as habilidades dele. E isso bateria certamente com um exemplo de Zoan, né? O que é a Zoan em si. E os xamãs, eles usam drums, né? Que no caso é bem parecido com o que o Chopper usa, né? Não exatamente usa, né? Ele veio da ilha de Drum. Então, é um ponto positivo para essa teoria, né? Eu não sei se é realmente pensado, se essa teoria realmente vai se concretizar, mas é incrível como mesmo não sendo algo certo, são vários pontos que você consegue conectar com uma mesma coisa e acaba, tipo, não sendo essa coisa por muito, e você fica, tipo, cacete, tipo, todos os pontos se conectavam e mesmo assim a teoria não deu certo, sabe? Então isso é muito incrível em One Piece. Bom, todos os xamãs, eles possuem uma pequena diferença dos animais normais, né? E no caso, essa diferença no Chopper seria o nariz azul, né? A gente sabe que ele não tem o nariz da cor certa, né? No caso seria vermelha. Ele não possui, e ele tanto foi deixado pelos seus companheiros animais por ter esse problema, né? Esse problema entre aspas, por ser uma rena de nariz azul. E a gente sabe também que o foco do Chopper é criar, né, uma cura, digamos que suprema, né? Aquilo que é um meio de curar alguém de forma 100% efetiva, sem ter nenhum problema com isso, né? Sem acontecer nada de ruim, né? Sem ter um efeito colateral, por exemplo. Criar uma cura definitiva para qualquer tipo de dor, doença, etc, etc. Quando o Chopper tem sua fruta revelada, né, no anime, o nome do episódio também é a rena de nariz azul. O segredo de Chopper. Então aqui o teorizador, né, a mente por trás de toda essa teoria, ele tá aqui, ó, ele tá sentindo um cheirinho de mistério. Tem mistério, aqui tem, ó, é só cavar que a gente acha. E realmente, né,
pelo menos a estrutura da teoria está muito bem feita, é bem capaz de você conseguir ligar os pontos para isso realmente acontecer. E eu não acho nenhum absurdo, né? Porque a gente tem cada coisa absurda em One Piece. Agora, é engraçado, porque isso... O maior ponto positivo dessa teoria que funcionar, né? Entre aspas, funcionar, a gente não sabe se ela vai se tornar realidade ainda, obviamente, mas é que o governo mundial tratou o Chopper com desdenho, né? Sempre foi um personagem que não foi muito bem cuidado pelo Oda, assim, digamos assim, né? Claro, talvez a construção do arco do Oda, de vários arcos, inclusive, foi de maneira com que ele não tivesse esse protagonismo todo, para que ele conseguisse continuar escondendo, né, para o mundo de One Piece quem realmente é o Chopper. Então, porque, vamos lá, se o Oda guia o Chopper por um caminho onde, por exemplo, ele consegue lutar contra por exemplo, um dos filhos da Big Mom, contra o Oven, por exemplo, ele acabaria ficando conhecido porque o Morgans teria visto. E aí quando o Morgans faz uma notícia sobre isso, o jogo vira completamente. O Chopper, ele tá preso num mundinho onde ele não luta com ninguém e ele basicamente não faz muita coisa. E esse mundo limitado que o Oda pôs nele é o motivo pelo qual a verdadeira suposta fruta dele não tenha sido descoberta ainda. Um outro motivo pelo qual isso poderia realmente acontecer é que a fruta do Chopper, você não consegue dizer que ela é a fruta do humano. E nem se ele lutar na forma normal, você pode dizer que a fruta dele é do humano. Porque ela não tem características humanas. Então, tá faltando um pedaço ali. Essa fruta, mesmo se essa teoria aqui não se concretizar, alguma coisa tá faltando. Tem alguma peça que ainda não se encaixou verdadeiramente nessa fruta. Então, assim... o que realmente é ela? Por que ela não tem a transformação humana de verdade? O que falta? E a gente tem aí, né, um Monster Point dele é muito parecido com o Ziet, lá de Punk Hazard. Então, talvez possa ser que a fruta dele tenha a ver com esses Ziets. Faltam peças e elas precisam se encaixar. Isso é um ponto. Aí a gente tem que tentar desvendar o que realmente que vai ser isso, né? Será que vai ser o Yeti? Será que vai ser realmente Xamã? Então tem vários pontos aí pra gente tentar distinguir, tentar entender, na verdade, o que vai ser realmente a fruta do Chopper pro One Piece. Porque falta alguma coisa. E ele também falta ter importância, né? A gente vê que em um ano ele salvou as pessoas, mas foi basicamente um random. Então ele tá faltando um protagonismo um pouquinho maior, porque ele tá sendo meio que deixado de lado desde o início do Novo Mundo. A gente também tem pontos a levantar, né? Porque que, na verdade, essa fruta, ela seria... como que ela teria sido descoberta, né? E essa parte é basicamente, não vou dizer óbvia, mas é algo que sempre me deixou com uma dúvida na cabeça todas as vezes que eu lia algo sobre o Chopper que não fizeram, porque basicamente o Monster Point espancou o Kumadori, né? Espancou, ele arrebentou o Kumadori, e talvez eu acho que isso tenha afetado as memórias do menino, porque ele não lembra de nada, para não saber que foi uma rena que arrebentou ele na porrada. Então, né, no momento em que o Monster Point se transforma, né, que o Chopper usa o Monster Point lá em um ano para bater no Queen, todo mundo tá vendo aquilo, até mesmo os da CP0. Então, eles provavelmente sabem de alguma coisa, e isso no caso da fruta do Chopper, né, porque eles conseguem ver através da Bao Huang que ele realmente está transformado naquilo. E a gente vê alguns quadros também do CP0 anotando as coisas. Então provavelmente foi avisado através do CP0 sobre a suposta fruta, né? Pelo menos é o que dá sentido. E pelos Gorosei tá conversando um pouco sobre as questões do Reverie,
eles não podia ter aquela cena ainda, então por isso que ela acontece depois. Parece também haver uma quebra de tempo na primeira fala dos Gorosei e na segunda, né? Quando eles citam o Reverie, eles falam uma coisa e aí depois eles concluem outra que é já sobre a fruta. Então parece que aí há uma quebra de tempo. E as habilidades do começo ao fim, né, até o momento atual do Chopper, se basearam sempre nas Rumble Balls e no quanto ele conseguiu utilizar as transformações dele para continuar lutando. Então, tem uma parte aí que não tá indo muito bem, né? Que o menino tá precisando de uma historinha por trás já foi, o passado triste dele já foi, cadê o atual? Não tá tendo. Então ele precisa ter alguma coisa. Toda a questão da transformação da medicina que ele criou, né? Do esforço que ele tem para manter as pessoas vivas, né? Como ele enfrentou a droga do Queen, né? É algo bom, mas ainda falta algo para ele, né? Ainda falta um pouquinho mais de desenvolvimento. A Robin, por exemplo, que também tem um desenvolvimento muito freado pelo Oda depois do time skip, ela acaba se transformando e vencendo a Black Maria numa boa luta, né? Numa ótima transformação, inclusive. E a gente vê que o Chopper, ele tá nessa, ele tá estudando, tá melhorando, sabendo desenvolver medicina para ajudar os seus companheiros, mas, né, os limites dele ainda não devem ter sido alcançados, então ele precisa chegar nesse ponto. Aonde que é esse ponto exatamente? E aqui, né, sobre a teoria inicial, uma citação, né, ele fala sobre as drums, de novo, dos xamãs, e que seria de necessidade do personagem dele conseguir usar isso para conseguir despertar o seu verdadeiro poder, suas verdadeiras habilidades. Eu acho que aqui já entra uma questão simbólica que às vezes pode ser usada pelo Oda para ele realmente despertar isso, às vezes até inconscientemente para ele, mas conscientemente pra gente, né? Então, infelizmente a gente vai ter que esperar para saber se isso é verdade, porque aparentemente a gente não vai ter muito mais dele em um ano. Enfim, eu vou deixar agora para vocês nos comentários discutir sobre isso, porque eu não tenho nem como terminar aqui como ele terminou, porque eu acho que seria um pouco de loucura da minha parte. Até porque esse vídeo já deve ter dado enorme e eu preciso editar ele. Então, eu estou acabado. Valeu se você assistiu até aqui. Eu acho que você merece um parabéns por ter me escutado até aqui. Porque, olha. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou. Se inscreve, deixa seu comentário, dá like nesse vídeo. Eu não sei nem o que eu tô falando. Valeu, fui.